Paz do Senhor para todos. Estamos aqui para dar um início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos comentar sobre a lição de número 3, que tem como título O Supremo Bom Pastor. Vamos estar fazendo uma oração para nós darmos início ao nosso EBD ao vivo. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar levando a sua palavra, de estarmos nessa manhã, meu Pai, adquirindo conhecimento, porque nós devemos sim crescer na graça, mas também no conhecimento da sua palavra. Se faz presente, Espírito Santo, no nosso meio, no lar de cada um que irá assistir, meu Pai, essa mensagem, que irá assistir essa aula. Nos dá um domingo abençoado. Prepara os nossos corações, a nossa mente, para que possamos, meu Pai, como uma terra fértil, receber essa semente que é a palavra de Deus. Possamos, como uma terra fértil, acolher essa semente para que ela venha frutificar, para que ela não venha morrer. Continua conosco, nos abençoe, nos ensina a guardar e a praticar a sua palavra no nosso dia a dia. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. A revista desse trimestre ela vem falando sobre os salmos, né? Ela vai decorrer aí sobre diversos salmos. E hoje, a lição 3 vem falando do talvez ser conhecido aí do mundo, né? Podemos dizer assim, que é o Salmo 23. Mas muitos nunca pararam para analisar, para ver a riqueza que o Salmo 23 traz. Muitos de nós falamos ele de cor, muitas crianças já têm decorado o Salmo 23, mas ao analisarmos ele, nós vemos ali detalhes riquíssimos, nós vemos mensagens valiosas ali do Salmo 23. Muitos nem sabem porque usam o Salmo 23 como amuleto, assim como o Salmo 91. Todos nós conhecemos alguém que já deixa a sua Bíblia no carro aberta no Salmo 91, deixa uma Bíblia na estante aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Muitos usam erradamente os salmos como amuleto. E é bom dizer que o Salmo 91 não tem poder nenhum. O Salmo 23 também não tem poder. Você deixar aberto uma Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Porque o que tem poder não é o Salmo, é o Deus do Salmo. Então você deixar aberta lá, mas você não ler, você não obedecer, você não ter Deus como seu Senhor, não vai adiantar nada você deixar a Bíblia aberta em carro, deixar a Bíblia aberta na estante. Isso não é amuleto de poderes mágicos. Isso é a palavra de Deus. O poder existe quando nós servimos a esse Deus, quando nós temos esse Deus como nosso Senhor. Fora isso, será apenas mais um livro aberto ali numa página qualquer. O texto áureo se encontra em Salmo 23. Mesmo que você não tenha a revista, mas não tem problema nenhum, acompanhe na sua Bíblia. O texto áureo é Salmo 23, verso 1, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verdade aplicada diz assim, Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. O texto de referência é o Salmo 23, todo do verso 1 ao 6. Vamos recitar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Este foi o nosso de referência. E a introdução diz assim: nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, relação entre o Senhor e aqueles que são seu discípulo. Então, é importantíssimo atentarmos para isso aqui, porque ao lermos o Salmo 23, a maioria já corre, já entra de focar apenas no versículo 1, já no final do verso 1, que nada me faltará. Então nada vai me faltar. Mas nós vamos aprender no decorrer da lição de hoje que o Salmo 23, as promessas do Salmo 23, não é para qualquer um. Não, William, não. As promessas do Salmo 23 está logo no início do verso 1. As promessas do Salmo 23 apenas para aquele que tem o Senhor como o seu pastor. Muito bom, não? A Bíblia diz que nada me faltará. Não, a Bíblia diz que nada faltará para aqueles que têm o Senhor como seu pastor. Vamos deixar isso bem claro aqui já de início. O tópico 1 tem por tema o pastor e suas ações. Então vamos estar vendo aí esse relacionamento do pastor com a ovelha. Vamos estar também vendo aí algumas das razões por que em meio a milhares e milhares de animais, Deus nos compara aí com a ovelha. Escolheu justamente a ovelha para comparar os seus filhos, os seus servos, aqueles que te seguem. Vamos estar vendo aí também o porquê disso. Não é à toa que ele nos compara com a ovelha. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas de dia, conduzindo-as às pastagens, e de noite, protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor e ações. Olha que interessante. O pastor não pode, em momento nenhum, se afastar das ovelhas. Isso nos faz lembrar o porquê que Davi não estava em casa quando Samuel foi ali ungir o rei. Você vê que os outros estavam todo mundo em casa, a casa cheia de homem. Por que Davi não estava em casa? Porque Davi era um pastor de ovelha, e o pastor não pode, em momento nenhum, se afastar da sua ovelha, das suas ovelhas, se afastar do aprisco. Porque de dia ele está ali protegendo as suas ovelhas, conduzindo as pastagens verdejantes, alimentando-a, porque a ovelha ela não sabe discernir a erva boa da erva venenosa, a comida boa da comida ruim. A ovelha, essa é uma das qualidades, das características da ovelha. É interessante isso. Então, por isso que o pastor tem que estar atento, porque senão elas podem comer uma erva venenosa e ele morrer. E ali o pastor perdeu o seu rebanho todo. Então, o pastor tem que sempre estar atento. Por isso que o Salmo 23 diz, ele nos conduz do pastor, para o pastor levar ela até o alimento bom. Por isso o pastor não pode se afastar de jeito nenhum, porque a ovelha ela não sabe. Os outros animais já sabem pelo cheiro, pelo instinto, isso aqui é uma erva venenosa, isso aqui eu como, isso aqui não. A ovelha não. É erva, ela está comendo. Então é muito perigoso. Por isso que o pastor tem que estar ali. E de noite, por quê? Para proteger dos animais selvagens. Não sair do campo. É dia e noite ali no aprisco, junto com as ovelhas. Tu vê que aquela em certa passagem, Jessé, o pai de Davi, pede para que Davi leve um lanche para os seus irmãos que estavam lá na guerra. Quando chegou lá, os irmãos de Davi, a primeira coisa que perguntou: com quem você deixou as ovelhas do nosso pai? Porque o pastor não se aparta das ovelhas. Eu deixei alguém tomando conta enquanto eu vim aqui, mas já estou voltando. Então a ovelha ela tem a necessidade de estar com seu pastor aí dia e noite. 1.1
descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em pastos, em verdes pastos. Não é em qualquer pasto. O pastor, ele faz as ovelhas deitar em verdes pastos, em pastos bons. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos, podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Salmos 121, 127, o 121 vem dizendo ali que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor. Salmos 127 vem falando ali, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham aqueles que guardam. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que seu pastor, além da proteção, revigora as forças. Assim aprendemos: 1. Os perigos são reais. E 2. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. O nosso pastor nos fortalece. Olha o que diz Salmos 4. Salmos 4, verso 8. Muitos gostam de citar esse salmo ali na hora da sua oração antes de dormir. Olha o que diz. Salmos 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então essa é a segurança da ovelha. A ovelha que tem aí o Senhor Jesus como seu pastor, ela deita em paz, ela sabe que vai dormir a noite toda, porque o pastor está ali vigiando. O pastor não vai deixar que nenhum lobo, que nenhum animal selvagem venha atacar e matar, acabar com a vida da sua ovelha. Por isso que a ovelha descansa, ela deita e dorme em paz. E além de proteger, ele revigora as forças da ovelha. Então, essa é a segurança daquela ovelha que tem o Senhor como seu pastor. Não tem pastor melhor. E o interessante é que aqui o título do subtópico 1.1 vem falando descanso dos momentos de perigo. Quem vai descansar no momento de perigo? Quem vai descansar no momento de tribulação? Mas a palavra nesta manhã é essa. Em meio ao perigo, se você tem o Senhor Jesus como seu pastor, descansa. Em meio à tribulação, em meio à crise, em meio à desgraça, pode estar se acabando o mundo, mas você tem o Senhor como seu pastor, descansa. Pode deitar, pode dormir tranquilo, porque você não vai mudar em nada. Você passar a noite em claro, você passar a noite chorando, aflita, porque está acontecendo isso ou aquilo, porque estamos numa crise, não vai mudar em nada. Vai mudar sim, quando nós passamos a confiar no nosso pastor. Aí é o que acontece, o que diz aqui, que lemos no Salmo 4. Vamos deitar em paz e vamos dormir a noite toda tranquila, porque nós sabemos que lá fora, lá no aprisco, tem um pastor que está lá rodeando, tem um pastor que está lá vigiando, tem um pastor que está lá nos protegendo. Então, mesmo em meio a perigo, mesmo em meio às tribulações, nós devemos descansar, porque temos alguém que está lutando por nós. Nós devemos descansar, porque tem alguém que está vigiando, tem alguém que está à espreita dia e noite para nos proteger e para nos guardar. E esse alguém é o nosso Senhor, o nosso supremo bom pastor. Não é qualquer pastor, é o nosso bom pastor. E a ovelha, nós vemos aqui, que ela necessita de um pastor. O subtópico 1.2 diz que é refrigério para a alma atribulada. E é um perigo a alma atribulada. Nós vivemos num século aí em que as doenças que estão mais afetando aí a humanidade da alma
principalmente a depressão. Então, nós termos um refrigério para a alma atribulada é algo maravilhoso. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para sua alma. O que é refrigério? Tornar frio, tornar fresco. Quando nós colocamos algo no refrigerador, quando nós colocamos algo na geladeira ou no freezer, nós queremos que aquele algo quente, que estava no sol, seja que aquele algo se torne frio ou fresco. Então a função do nosso pastor, ou mais uma função do nosso Supremo Bom Pastor, é essa aí. É trazer refrigério para a nossa alma aflita, para a nossa alma atribulada. Não tem remédio nenhum que consegue fazer isso. Apenas o nosso pastor. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada? Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu: em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal. João 17,15. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Opa, então o pastor não apenas protege aí a minha vida, o pastor não apenas protege os perigos externos, mas nós estamos aprendendo aqui que ele também nos protege dos perigos internos. Salmo 121, verso 7, o que diz? Então, nós temos aí uma proteção por fora e nós temos uma proteção aí também por dentro. E isso é muito bom. Salmo 121, verso 7. Diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Então, olha que lindo. Temos um bom pastor que nos protege dos perigos externos, nos protege aí dos inimigos, nos protege aí dos animais selvagens que tentam atacar e matar as ovelhas à noite. Mas como se não bastasse isso, ele ainda também nos protege. Ele protege o nosso interior. Então, só o bom pastor para fazer isso. Ele refrigera a nossa alma, restaurando ao seu temperamento natural, em afetos que ficaram desordenados pela violência dos sentimentos. Então, o remédio que cura a ferida da alma, o remédio que cura as feridas internas, é só o nosso Senhor Jesus. É só o nosso pastor. Pode estar atribulado, pode estar passando o que for, até mesmo você que sofre de depressão. O melhor remédio é o bom pastor. Ele trata por fora e trata também por dentro. 1.3. Presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes no vale da sombra da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. 1 Samuel, capítulo 19. Então, Davi foi alguém que conhecia bem o Vale da Morte. Por diversas vezes, ele escapou da morte aí, da mão de Saul. Certa vez, ele estava sentado numa refeição ali com Saul, com os outros integrantes da família, e Saul, do nada, pega uma lança e joga
até Davi. Davi se desvia, aquela lança crava na parede, Davi foge. Davi se esconde em cavernas, Saul vai atrás. Então, diversas e diversas vezes, Davi passou pelo vale da sombra e da morte. E ninguém melhor do que ele para falar, né, para saber o que é isso. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta impotência humana. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos nesse momento. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que, ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio. Salmo 56. Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3 diz assim: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu tiver medo, eu hei de confiar em ti. Então, assim como Davi, nós também podemos estar nessa situação, passando pelo vale da sombra e da morte, mas a nossa confiança não pode ser abalada. Nós temos que continuar firme nos caminhos do Senhor. Nós temos que continuar firme, olhando e atentando para o Supremo Bom Pastor. Que assim como Davi descansou, porque ele tinha um pastor que lutava, que protegia a sua vida, nós também devemos descansar. Mesmo em meio ao perigo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações, nós devemos descansar, porque nós temos também um Supremo Bom Pastor. O tópico 2 vem falando sobre as necessidades da ovelha. O 1, ele abordou o pastor e suas ações. Ele falou sobre o pastor trazendo descansos no momento de perigo, falou sobre refrigério para a alma atribulada e falou sobre a presença do pastor nas horas mais difíceis. Então, o tópico 1 abordou o pastor e suas ações. O 2, ele vai falar sobre as necessidades da ovelha. Quais necessidades que a ovelha tem? O presente saltério não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. 2.1 Necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores, e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Interessante isso aqui. Todos os animais têm um meio de defesa. Um lança um veneno, o outro corre muito, o outro é muito forte, o outro consegue se esconder dentro da sua casa com o tatu, o outro tem garras afiadas, o outro tem presas que ele consegue morder, que ele consegue capturar o inimigo e matar, o outro usa a cauda. Então, todos os animais têm a ovelha. E o Senhor nos compara logo com a ovelha, com o único animal que não tem método de defesa, que não tem meio de se defender. O Senhor nos compara justamente com esse animal. Por quê? Vamos ver o porquê. Porque vem falando aqui da necessidade de proteção. Talvez se a ovelha tivesse um meio de se defender, talvez ela ignorasse a presença do pastor. Talvez ela desprezasse a presença do pastor. Então a ovelha, ela depende, vem mostrando mais uma vez a necessidade da presença do pastor na vida da ovelha, porque ela não sabe se defender sozinha. A ovelha é um animal ingênuo. Ela não sabe se defender. Vai vir o inimigo, ela vai ficar no mesmo lugar, vai devorar, ela vai fazer nada, porque ela não sabe se defender, ela não tem método nenhum de defesa. Então, por isso a necessidade da presença aí do bom pastor, dia e noite ao nosso lado. Continuando, nesse sentido, afirma: a tua vara
e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que estes matem as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. A nossa atualidade está assim. Tem muitas pessoas demonstrando que não depende de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém. Mas nós não. O cristão não. O cristão é como a ovelha. Ele tem a necessidade, ele depende inteiramente do bom pastor. Que a Bíblia é clara: sem mim nada podeis fazer. Então nós dependemos dele para tudo. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Interessante pegarmos um gancho aqui. As mensagens têm deixado de falar de Cristo. Já viu essas mensagens desse pregador que está na moda aí agora? Ele coloca o homem lá em cima. Você vai conseguir. É pensamento positivo. Corre atrás dos seus objetivos, que você, só de você. Só mensagem antropocêntrica. Só mensagem tendo um homem como centro. Em nenhum momento ele cita Deus. Em nenhum momento cita a dependência de Deus. Alguns ainda usam 2 ou 3 versículos aí no início das suas palestras para dizer, né, que vai ter base bíblica, mas é tudo mentira. Você assiste as palavras, você assiste as mensagens, só tem um homem como centro. Não vem falando em nenhum momento da dependência do homem para com Deus. E está fazendo muito sucesso aí no YouTube nos nossos dias. Infelizmente, muitos têm entrado por essa vereda aí. Muitos têm se achado autossuficientes. Só depende de mim, só depende do meu esforço, só depende da minha inteligência, só depende da minha capacidade. E isso é uma mentira. Que nós somos dependentes inteiramente do Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor fechar a mão, se eu cortar o nosso ar, nosso oxigênio por alguns minutos, nós vamos falecer. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Somos inteiramente dependentes do Senhor. Ele vem falando da vara e falando do cajado. É interessante que na passagem que lemos no Salmo 23, não há promessa de imunidade de problemas ou sofrimento. Tem algumas igrejas aí que colocam uma plaquinha na sua porta e oferece isso. Venha para cá e pare de sofrer. Venha para cá, faz a campanha e pare de sofrer. Eu já cansei de ver. Vai acabar seu sofrimento, vai acabar os seus problemas. Nem o próprio Jesus prometeu isso. A promessa que ele deixou para você e para mim foi que no mundo teria aflição. Jesus nunca usou de mentira, ele sempre foi claro: você vai ser afligido. Quer me seguir? Vai ser perseguido. Quer afligir? Vai ser preciso muitas vezes abrir mão da vida daqueles que você ama por amor de mim. Ele não prometeu em nenhum momento: você vai ser livre de problema. Você vai ser livre de perseguição. Não, é o contrário. Ele deixou bem claro: quer me seguir? Vai ser assim. E aqui nós lemos no Salmo 23 que a ovelha tem o Senhor como seu pastor, mas em nenhum momento falou: você vai ser livre de perigo, você não vai passar problema, você não vai sofrer, não. Está bem claro ali. Falou dos inimigos, no Salmo 23. Falou da morte, no Salmo 23. Mas o interessante é que o bom pastor está ali para livrar dos inimigos e para livrar da morte, se ele quiser. E se ele não quiser também, em algumas ocasiões, ele pode deixar que o inimigo ataque, não que mate, mas que ataque. Em algumas ocasiões, ele pode deixar, sim, que a morte aconteça. Mas o interessante é que estamos protegidos. O interessante é que ele não vem trazendo uma falsa mensagem que está comigo, vai estar livre de morte, vai estar livre de perigo, vai estar livre de inimigo, não. A mensagem foi bem clara, Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, ele vai estar lá. Ainda que eu esteja cercado por inimigos, mesmo na hora do meu descanso, mesmo na hora da noite, mas o pastor está lá. O subtópico 2.2 vem falando agora sobre as necessidades de direção. A primeira necessidade da ovelha já vimos.
a necessidade de proteção, porque ela não sabe se proteger. Até um cachorrinho pequeno sabe se proteger. Até um filhote de jacaré sabe se proteger. E a ovelha não. Então a primeira necessidade que vimos aí é a necessidade de proteção. 2.2, falando sobre a necessidade de direção. Até para onde vai a ovelha precisa do pastor. Até para saber para onde vai, que direção tomar. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Mas está mais uma característica da ovelha. A visão da ovelha é turva. A ovelha está aqui, mas ela não consegue enxergar lá na frente. Opa, lá na frente tem um pasto bom. Opa, lá na frente tem um manancial. Não. A visão da ovelha não é apurada. A visão da ovelha é embaçada, é uma visão turva. Então, por isso que ela depende do pastor aí também, de estar ao seu lado conduzindo a função do cajado dessa daí. Uma das funções do cajado é conduzir a ovelha. Não para cá, para a esquerda, vem para cá, vai conduzindo ali para onde ele quer. Assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Se não tiver o pastor, elas vão se desraigar do rebanho. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, vai ser uma bagunça. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha a convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que interessante. Devemos deixar a nossa vida, a nossa direção, nosso destino, para onde vamos, que lugar seguir, esquerda, direita. Dependemos inteiramente do Senhor, que nós vimos aí que a visão da ovelha não é apurada. Então, o destino que ela tomava dependia inteiramente. Isso que o pastor tinha o seu cajado ali na mão. O cajado era até maior do que a vara para estar conduzindo. Para cá, tem um aprisco aí, você pode cair. Chega para cá, tem pedras aí. Então, ele vai conduzindo. Ele vai levando ao rebanho ali ao rumo certo. Então, mais uma vez, fala aí da inteira dependência do Senhor. Tanto, primeiro, para ser protegido. Segundo, para tomar uma direção. E erradamente, né? Na maioria das vezes, tomamos decisões, seguimos por direções, sem nem ao menos consultar o bom pastor. E chega lá, no final, chega lá no destino, quando nós vemos que quebramos a cara, como nós vemos que o destino correto não era aquele a ser tomado, aí lembramos do pastor. Aí lembramos que nós deveríamos ser conduzidos por pastor, mas aí você já chegou no seu destino. Então, antes de tudo, peça aí a proteção. Antes de tudo, peça para o pastor conduzindo, irá nos conduzir a um destino de vitória, a um destino melhor, a um destino de bênção. Porque por nós mesmos, nós vamos sempre escolher com os olhos. Ah, aqui está verdinho. Ah, aqui parece legal. Mas nós não sabemos o que vem no futuro. Nós não sabemos o que está por trás disso. Então, a ovelha ela dependia inteiramente do seu pastor para ser direcionada para onde devia ir. Porque a sua visão não é muito apurada. Não possui uma visão apurada. Salmos 32, verso 8. Olha o que diz. Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. É o pastor que está falando para aquelas que são suas ovelhas. Quem vai te instruir o caminho que você deve seguir sou eu. Quem vai te ensinar o caminho que deve seguir sou eu. E eu ainda vou te guiar. Interessante. Então, total dependência do Senhor. Não, eu quero seguir por aqui. Não, eu quero fazer esse curso.
Não, eu acho que esse emprego é melhor. Não, eu acho que esse relacionamento, esse cônjuge é o melhor. Não. Primeiramente, colocar o bom pastor aí à frente das nossas decisões. 2.3, falando sobre a terceira necessidade. Vamos abordar só 3, mas é claro que existe diversas, dezenas de necessidades das ovelhas, mas o tempo não é hábil. 2.3, necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidos pasto verdejante. Ovelhas não conseguem distinguir entre ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentadas por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando-o na condução da nossa vida. Então, terceira necessidade da ovelha, que vamos estar vendo hoje, de provisão, de alimento. O que eu vou comer? Depende do pastor. Qual é a erva boa aqui? Depende do pastor a mostrar. E o pastor deixou para nós o alimento que deveríamos nos alimentar a vida toda, que é a palavra de Deus. E é um alimento diário. Todo alimento é diário. Nós se alimentamos café da manhã todo dia, almoço todo dia, janta todo dia. Da alma também deve ser diário. Muitos lêem a palavra, se alimentam da palavra apenas no domingo, quando vão no culto, apenas na quarta, erradamente, porque o alimento deve ser diário. Assim como a carne tem a necessidade do alimento, o espírito também. Ele necessita ser alimentado pela palavra, pelos louvores, pela oração. Por isso que tem muitos aí com espírito anêmico, com espírito aí à beira da morte. Porque não alimenta o espírito. Se preocupa apenas em se alimentar a carne e se esquece que nós somos carne, mas também somos espírito. Então, a ovelha ela necessita da provisão. Você soltar a ovelha num pasto, ela vai comer tudo que é erva. Ela não sabe distinguir erva boa essa erva venenosa. Por isso ela deve. E o pastor deixou para nós, como ovelha, qual é o alimento aí a ser ingerido, que é a palavra do Senhor. E deve ser ingerido diariamente. Então, tópico 2, fazendo um resumo aqui, nós vimos as necessidades da ovelha. Algumas, 3 necessidades apenas das ovelhas, né? Proteção, direção e a provisão. Ovelhas, temos essas necessidades aí de ser protegido, de ser direcionado para onde eu devo ir e de qual alimento eu devo comer. E tem outras e outras necessidades. Uma das necessidades também importantíssima, em que o Salmo 23 fala, ali no versículo 5, a ovelha ela necessita estar com a cabeça sempre ungida de óleo. Por quê? Existe um mosquito muito perigoso para a ovelha, porque se ela picar a cabeça da ovelha, vai atingir o cérebro da ovelha e o pastor vai perder essa ovelha. Então, quando o Salmo 23 aqui fala, unges a minha cabeça com óleo, não é à toa que ele faz essa referência. O pastor ele tinha um trabalho diariamente de pegar o óleo e passar toda a cabeça da ovelha. Que ali o mosquito poderia até pousar na cabeça, mas ele não ia conseguir picar. Não traria dano nenhum à ovelha, porque a cabeça dela está protegida com óleo. Nós referência ao Espírito Santo. Então nós temos que nós necessitamos dessa proteção aí do Espírito Santo sobre a nossa vida diariamente também. Porque senão a nossa cabeça, a nossa mente vai ser contaminada pelo inimigo. Então é necessário até hoje, aqueles que ainda cuidam de ovelha, animal, de betumar, de passar o óleo sobre toda a sua cabeça. Porque ali é um remédio contra o inimigo.
É um remédio contra o inseto, contra esse mosquito perigosíssimo que picava ali a cabeça da ovelha, levando assim, a picada atingia o cérebro e levando a ovelha à morte. E o óleo, aí é uma referência ao Espírito Santo. E diz ainda o versículo 5, né? O verso 5, unges a minha cabeça, transborda. A Bíblia, quando fala referência ao cálice, ao vinho, fala de alegria. Então, se um cálice fala de alegria, imagina um cálice transbordante. Vem falando aí de muita alegria. Então, a ovelha que tem o Senhor como seu pastor, além de ela estar protegida aí com óleo, com o Espírito Santo, ela tem uma vida aí de abundante alegria. Porque o cálice transborda, o cálice é transbordante. Sempre que a Bíblia faz relação ao vinho, é a alegria. Então, se o cálice transbordou, significa que há abundante alegria na vida daquele que tem o Senhor como o seu pastor. Existem outras e outras aí necessidades da ovelha. O tópico 3 vem falando sobre Cristo, o supremo bom pastor. Dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, pastor mercenário, você dá um dinheirinho para ele ali, ele vai deixar uma brecha para o inimigo entrar e roubar ou matar as ovelhas. Esse é o pastor mercenário. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. O mercenário, ele prioriza a vida dele, pastor mercenário. Diferente do verdadeiro pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não se importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em suas mensagens na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes, o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. Esse foi o primeiro perigo aí que o nosso bom pastor correu, já criancinha. O último e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus também age diferente do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, pois nos dá vida e vida em abundância. Então, olha aí mais uma característica do bom pastor, do supremo bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Nós vemos ali que Davi, diversas vezes, poderia ter morrido ali exercendo a sua função pastoral. Nós vemos ali que ele teve uma vez que o urso queria atacar as ovelhas, queria matar as ovelhas, mas ele enfrentou o urso. Nós vemos ali que uma vez um leão ia ali adentrar o aprisco para matar a ovelha, para atacar as ovelhas, mas ele enfrentou o leão. Quem vai enfrentar um leão? Enfrentar o urso. É algo, é uma luta, vamos dizer assim, perdida, né? Eu vou enfrentar um urso, eu vou enfrentar um leão, mas o pastor, ele não tem isso. Mesmo com medo, o pastor ele enfrenta. Mesmo com medo, o pastor ele tem que proteger as suas ovelhas. Mesmo que ele vai morrer, mesmo que a sua vida esteja em risco, mas o bom pastor, ele encara, ele dá a cara, ele enfrenta o perigo, mesmo sendo o pior dos inimigos. O bom pastor, ele coloca a sua vida em risco. Então, o bom pastor, ele dá do mercenário. Aquela passagem que muitos falam que está falando do diabo. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Não tem nada a ver de diabo ali. Isso é um erro, um ensinamento errado. Ali está falando do mercenário. Está falando do falso pastor. Daquele que através de um dinheirinho, através de uma propina, deixa o seu aprisco. Deixa o seu aprisco ali em perigo. Aí vem o ladrão. Aí vem o inimigo. Aí mata a ovelha. Aí rouba a ovelha. O João 10,10, quando fala ali que veio matar, roubar e destruir, está falando do falso pastor, está falando do mercenário, está falando do diabo, não.
Você vê ali, o capítulo todo é a relação do pastor com ovelha. Não tem nada de diabo aqui. Então, o bom pastor, o nosso supremo bom pastor, ele está aí. Se você tem o Senhor Jesus como o seu supremo bom pastor, pode ficar tranquilo. Como ali na cruz do Calvário, que ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, ele está disposto a fazer isso diariamente. Quantos perigos não corremos aí? Quantos livramentos de morte nós passamos aí no dia a dia? Mas o nosso supremo bom pastor está aí, ó, enfrentando inimigos de frente. Pode ser leão, pode ser urso, pode ser demônio, pode ser legião, pode ser o que for. Nosso Senhor Jesus está aí conosco, nos protegendo. Nós temos alguém, nós somos uma ovelha indefesa, mas nós temos um bom pastor que está aí disposto, até se for preciso, dar a sua vida por mim e por você. Mas é necessário que ele seja o seu bom pastor. Porque muitas vezes você está falando, nada vai me faltar. Não é assim, não. Nada vai faltar para aquele que tem o Senhor Jesus como seu bom pastor. E você, que está me ouvindo, se você ainda não tem o Senhor Jesus como seu supremo bom pastor, você ainda está tendo essa oportunidade. Enquanto a vida há esperança. Então você tem essa oportunidade aí de reconhecer o Senhor Jesus como o suficiente Salvador. Você ainda está tendo essa oportunidade de ter, assim como nós, ter também o Senhor Jesus como seu supremo bom pastor. E nós vemos aqui que é muito melhor ter o Senhor como nosso bom pastor. É muito bom quando uma ovelha tem um pastor, porque ela não sabe o que come, ela não sabe se defender, ela não sabe para onde vai, totalmente indefesa. Então a vida da ovelha com um pastor à frente é totalmente diferente. Então temos sim a necessidade de ter um bom pastor, e esse bom pastor é Jesus. O 3.2 fala sobre o relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. João 10,14. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus. O primeiro é que ele as chama pelo nome, o que demonstra que Cristo conhece a identidade, a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Pode ser um rebanho de 2.000 ovelhas. O pastor ele conhece cada um. E se tem nome, ele sabe cada uma quem é quem. Ele pode chamar pelo nome. Ele conhece a individualidade de cada uma. Essa aqui é a mais fraquinha. Essa daqui, eu sei que sempre ela vai ficar para trás. Essa daqui ela tem uma necessidade maior de ter um alimento especial. Se ele conhece cada uma, da necessidade de cada uma. Nesse rebanho de milhões e milhões de cristãos, o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece a identidade, o Senhor conhece a individualidade de cada um. Ainda que seja muitos, ainda que sejam milhares de ovelhas, o Senhor conhece. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos individualidades e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Vemos isso quando tratou com a mulher samaritana. Deu pelo nome. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Aprendemos no presente que aqueles que são ovelhas de Cristo são obedientes e relacionam-se com Ele. Cristo conhece as nossas necessidades. João 10. Olha o que diz. Ele quando fala do relacionamento da ovelha com o pastor. Olha o que diz em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem e eu as conheço, e elas me seguem. Então, as ovelhas, ela reconhece apenas a voz do seu pastor. Você sabia disso? Coloca na internet, eu já vi esse vídeo inúmeras vezes. É lindo esse vídeo. Onde só para botar ali, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eles fizeram uma experiência, chamaram várias pessoas até um aprisco, e ali falaram, chama as ovelhas. Cada um usou o método que queria, né?
gritando, chamando carinhosamente, e as ovelhas parecia que estavam surdas, comendo. Eles botaram 3 pessoas para chamar ela. Depois falou, vai lá, pastor, agora chama. Quando o pastor começou a chamar, uma por uma, começou a levantar as suas orelhas, e daqui a pouco todas vieram em direção do seu pastor. Então a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha, ela escuta apenas a voz do seu pastor. As outras pessoas falaram, chamaram, mas elas nem deram ouvidos, nem deram crédito, nem ligaram para as pessoas que estavam chamando. Mas quando o pastor delas começou a chamar, todas foram ali ao encontro dela. Esse vídeo é lindo. Isso nos fala o quê? Que devemos ouvir apenas a voz do nosso bom pastor. Será que voz que temos ouvido, irmãos, nesses últimos tempos? Será aqui estamos atentando, aqui ouvir, aqui voz, aqui notícias, aqui informações? Tem pessoas que atentam a notícias terríveis, tem pessoas que atentam, dá voz, dá ouvido a notícias mentirosas, tem pessoas que dão ouvidos a todo e qualquer tipo de informação, mas não dá ouvido ao seu bom pastor. A ovelha deve apenas ouvir a voz do seu pastor. E o que o nosso pastor nos diz? Descansa. O que o nosso pastor nos diz? Eu vou te proteger. O que o nosso pastor nos diz? Eu vou trazer alegria. O que o nosso bom pastor nos diz? Eu vou te conduzir a pastos verdejantes. O que o nosso bom pastor nos diz? Pode vir leão, pode vir urso, eu vou matar, eu vou te proteger a sua vida. O que o nosso bom pastor nos diz? Eu por vocês lá na cruz do Calvário. Vocês estão protegidos pelo o meu sangue. O que o nosso bom pastor nos diz? Eu estou convosco até a consumação do século. Então descanse. Se você é uma ovelha, descanse. Você está ouvindo tudo aí ao seu redor, mas não está ouvindo a voz do Senhor. E a voz do Senhor está aqui, ó, latente na palavra de Deus. Você quer ouvir a voz do Senhor? Corre para a palavra de Deus. Desliga-se um pouco dos noticiários, dos jornais, das falsas notícias, dos vídeos, e ouve um pouco a voz do Senhor. A voz do Senhor está aqui diariamente através da sua palavra. Por isso que nós não devemos apartar desse alimento. Porque através dele que a ovelha vai ouvir a voz do seu Senhor. E nós devemos ouvir apenas a voz do nosso pastor. Deixa outros falarem, deixa outros chamarem, mas devemos atentar apenas à voz do nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus. 3.3, fechando a nossa lição de hoje, vem falando sobre as ovelhas, outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Apenas a casa de Israel. Mateus 10, 5 ao 6, vamos ver. Não foi enviado para o mundo todo. Mateus 10, versículos 5. Aqui é quando Jesus escolheu os 12 e deu uma missão para eles. 5, 6. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ou seja, dos gentios. Não passe no caminho, não vão para a cidade daqueles que não são judeus. Nem entrareis em cidade de samaritano. Judeu, vocês não entram na cidade, não passam pelo caminho. Eu estou enviando vocês apenas para os judeus. Aqui continue. Continuando. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios, lá em Atos 10. E Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Atos 13. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Ah, só os judeus que são ovelhas. Não. No início, sim, era só eles. No início, só eles que teriam Jesus como seu bom pastor, mas eles rejeitaram.
Eles rejeitaram, eles trocaram Jesus até por um bandido, até por um condenado. Então foi aberta essa oportunidade para mim e para você. Foi aberta a oportunidade para os gentios, para aqueles que não eram judeus, ali com o ministério de Pedro, ali com o ministério de Paulo. Os homens aí, através das missões missionárias, eles rodaram o mundo espalhando o evangelho e, consequentemente, chegou até nós, que não somos judeus, e nós passamos sim a fazer parte desse aprisco aí do Senhor Jesus. Então nós somos sim ovelha do Senhor Jesus, seja judeu, seja alemão, seja japonês, seja chinês. A oportunidade está aberta a todos que querem aí fazer parte deste aprisco. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23, como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Então não basta conhecer o Salmo 23 como o Salmo do pastor, como falamos no início, né? Eu conheço, o Salmo 23, ele é colocado em folhinha, em calendário, o Salmo 23 é estampado em camisa, o Salmo 23 é colocado naqueles imãs de geladeira, o Salmo 23 é colocado atrás de carros, colocado em banners, diversos lugares você vê o Salmo 23. Então o Salmo 23 é conhecido sim, mas não basta conhecer o Salmo 23, temos que conhecer o Senhor 23, porque é só Ele que pode fazer alguma coisa por nós. E ao conhecermos o Senhor do Salmo 23, devemos manter um relacionamento contínuo. A relação com o bom pastor tem que ser diária. Por quê? Nós vemos aí, a ovelha não sabe se proteger, não sabe o que come, não sabe para onde vai. Então, o relacionamento com o pastor deve ser diário. Deve ser um relacionamento íntimo, porque dia e noite ele está conosco, então nós temos intimidade com ele.